Interpretação esotérica do Evangelho segundo Mateus. Capítulo 5. O Evangelho Redivivo. O quinto capítulo do Evangelho segundo Mateus contém as primeiras normas superiores, os primeiros ensinos e conselhos que o Espírito de Cristo, já integrado em suas funções de guia e salvador da humanidade, oferece a todos os homens. É preciso que se considere atentamente que o cristianismo é uma regra, um método de vida, uma prática constante de todos os dias, de todas as horas. É preciso que se desperte no estudante a consciência de que só a prática sincera e firme dessas regras poderá modificar as condições de sua alma, organizar e regenerar os seus veículos psíquicos e despertar em seu interior a consciência espiritual que o ligará realmente ao Cristo Salvador nascido em seu coração. O cristianismo não é uma simples questão de crença ou de opinião. Não basta acreditar em Cristo, conhecer a sua história ou declarar-se cristão e pertencer a um movimento intitulado cristão. Ser cristão é sentir-se ligado a Cristo, e isso depende de uma condição de alma, um estado mental e emocional absolutamente determinado, que desperta no indivíduo certas capacidades superiores de percepção e sensibilidade. Enquanto não se alcança praticamente esse estado de alma, não podem manifestar-se os centros espirituais de percepção. Só a prática absolutamente realizada dessas regras de vida superior pode elevar as vibrações do corpo psíquico e forçar o despertar dos centros espirituais, estabelecendo o contato da consciência humana com o seu ego superior, seu próprio espírito. As 8 bem-aventuranças são consideradas como os alicerces de toda a prática do legítimo cristianismo. Devem ser realizadas de forma efetiva, porque delas depende a regeneração e estabilização das condições anímicas. Para expor estes primeiros ensinos, Jesus subiu ao monte, expressão conhecida na terminologia esotérica como indicando um lugar alto de iniciação, uma escola superior. Somente aqueles que, por seus próprios esforços, sobem das planícies e lugares baixos para os montes ou montanhas, colocam-se em condições de receber esses ensinos e compreendê-los. Enquanto o homem se conserva nas baixas e egoístas condições de sua natureza inferior, enquanto não se eleva para as regiões mais altas de sua natureza superior, não pode compreender os ensinos e conselhos do ego superior, do seu Cristo interno. Bem-aventurados os humildes de espírito, os simples, modestos, despretensiosos, submissos, respeitosos, porque deles é o reino dos céus, porque conquistarão o domínio de si mesmos e estabelecerão o reino dos céus, da paz, da ordem, da felicidade, dentro de si mesmos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram são os que sofrem, e o sofrimento alivia as cargas do destino. Chorar por suas condições, por suas faltas e erros, por suas fraquezas e defeitos, é demonstrar verdadeiro arrependimento. E só se redime e se corrige quem prova o arrependimento com lágrimas. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Manso é o homem que se domina, que não se altera, que não se torna violento, irascível, prepotente, exigente e insubmisso. São os mansos que herdarão, que dominarão e serão senhores de toda a sua natureza terrena. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O mais elevado e precioso sentimento é o sentimento de justiça. Sentir fome e sede de justiça é reconhecer a necessidade absoluta do respeito da ordem, do direito, da disciplina. É respeitar os direitos alheios, é respeitar os interesses humanos, é defender a ordem e o bem social.
Ser justo é respeitar em absoluto os direitos alheios e defendê-los decididamente, como se fossem os seus próprios direitos. Ser justo é não explorar e não abusar nunca da fraqueza, da ignorância e das falhas dos seus semelhantes, mesmo que seja injusto para com eles. Só os que são verdadeiramente justos são apoiados pela justiça divina e serão fartos da mais preciosa essência emanada do seu próprio espírito interior. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia é a virtude de sentir compaixão pela miséria alheia. É a disposição de perdoar, de não se ofender, de não querer ver as falhas e erros alheios. É um estado de alma que não considera o mal, que se baseia no princípio de amor e de altruísmo. Só quando se coloca o homem nesse estado de alma, pode sentir-se aliviado e descarregado de suas próprias misérias, porque eleva sua consciência acima das regiões inferiores do mundo de desejos, onde vibram as forças repulsivas, chocantes e destrutivas, que exigem olho por olho e dente por dente. Só quando a consciência se eleva e escapa da brutal imposição das forças repulsivas, pode receber a bênção inestimável das forças atrativas das regiões superiores do mundo de desejos, que proporcionam alívio e harmonia interior. Enquanto mantém a consciência presa às forças repulsivas dos planos inferiores e vive como um instrumento cego do egoísmo e dos sentimentos brutais, que nem reconhecem nem admitem a misericórdia e o perdão, continua o homem sujeito a reações e repulsões dessas forças fatais, causadora de todas as desarmonias, desordens e misérias, que desorganizam e aniquilam, que desvirtuam e arruinam a alma humana. Alcançar misericórdia para si mesmo é elevar-se acima dessa região fatal, em que predominam as forças repulsivas, é libertar a consciência das leis da fatalidade. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Da mesma forma, a limpeza de coração é um estado de alma que se estabelece quando a consciência se afirma definitivamente nos planos superiores do corpo de desejos, o que permite que a sua ação regeneradora e purificadora domine e regenere toda a alma humana. Só então torna-se possível ao homem ver a Deus, ou melhor, permanecer e sentir a presença do seu Deus interno, do seu próprio Espírito. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. O que mais importa estabelecer na alma humana é a paz, a harmonia, o equilíbrio interior. Só nesse estado de alma é possível influir sobre o ambiente exterior e tornar-se um pacificador das almas alheias. A influência espiritual de um homem em tal estado superior de alma é verdadeiramente excepcional. Em qualquer lugar que esteja, mesmo sem dizer uma palavra, só com sua presença, influirá poderosamente sobre todos os que rodeiam, pela irradiação amorosa e harmoniosa das forças espirituais da sua aura. Junto de tal homem, todos se sentem aliviados, seguros e calmos. Com grande facilidade e sem esforços especiais, consegue pacificar as almas dos outros, restabelecer a calma e o equilíbrio, despertar o raciocínio e o entendimento. Todo mundo admira e se submete instintivamente aos verdadeiros pacificadores, as almas equilibradas e harmoniosas que conquistaram a paz interior serão considerados realmente filhos de Deus. Bem-aventurados que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque delas é o reino dos céus. A eliminação dos elementos inferiores da alma humana não se processa sem lutas interiores, e para manter-se a linha justa, é preciso sofrer as reações dos impulsos inferiores criados anteriormente, que procuram a todo transe dominar o homem e desviá-lo dos seus ideais de justiça, de ordem e de harmonia.
Nessa perseguição esgotam-se as energias desses elementos inferiores quando o homem resolutamente se nega a atendê-los e com o tempo extingue-se completamente, dando lugar à paz e à harmonia interior, ao completo domínio de todas as forças da alma, estabelecendo o reino dos céus dentro do homem, o império completo da consciência e da vontade sobre as forças superiores e inferiores. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Os ideais superiores do cristianismo jamais serão compreendidos pela mentalidade egoísta, materializada e injusta do homem comum, incapaz de libertar sua consciência dos planos inferiores de desejos. Os verdadeiros cristãos não serão compreendidos no mundo e, embora sejam os mais justos dos homens, por isso mesmo despertarão a desconfiança, a reação e a antipatia de muitos. Poderão, portanto, sofrer injúrias, calúnias e perseguições. A história está cheia de exemplos dessa espécie. Todo homem sincero e justo que defende o direito, a justiça, a igualdade e a liberdade está sempre sujeito à perseguição, à calúnia e à mentira. O egoísmo prepotente e tirânico, os interesses mesquinhos, as pretensões vaidosas que dominam a mentalidade social não perdoam nenhuma voz e nenhuma atitude contrária e procuram fatalmente eliminar todo aquele que lhes pareça um obstáculo ou um estorno, e nisso empregarão todas as armas, até mesmo a mentira e a calúnia. Nem mesmo Cristo pôde escapar dessa perseguição, embora não desejasse nenhum domínio nesse mundo, mas ele era a verdade, e a verdade nunca é bem recebida neste mundo. Sofrer perseguições e injustiça pela causa de Cristo é a mais alta prova do cristão, é a sua prova de fogo, porque só quando se está disposto ao sacrifício e ao sofrimento, prova-se que se tem realmente valor, que se tem um ideal. É impossível demonstrar que se ama a verdade sem estar disposto a sacrificar-se por ela. Enquanto tememos o sacrifício, não demonstramos nenhum valor, nem provamos a sinceridade. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguirão aos profetas que existiram antes de vós. Vós sois o sal da terra. O sal tem no esoterismo o significado de sabedoria ou entendimento, e nesse sentido é aplicado aqui. Os verdadeiros cristãos guardam a sabedoria e não podem deixar que esta sabedoria se corrompa, ou não haveria mais possibilidade de regeneração. Vós sois a luz do mundo. Sem a luz do conhecimento cristão só haveria trevas e se paralisaria a marcha da evolução. Não é possível esconder-se essa luz, porque o mundo tem absoluta necessidade dela. De tal modo brilha a vossa luz diante dos homens, que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. O verdadeiro cristianismo é o cumprimento da lei. Não se é cristão sem levar à prática o ensino da lei em primeiro lugar. Essa mesma lei que se ensina às crianças, mas que depois ninguém se lembra dela. Aqui se refere Cristo às leis de Moisés, as bases e o fundamento da salvação e regeneração humana. O grande mal e o grande perigo da nossa época é a quase absoluta falta de respeito e de obediência às leis de Deus. O mais extraordinário e assombroso é que todos se julgam cristãos, justos e bons. Todos se consideram justificados, todos aparentam piedade, para impressionar o próximo apenas. Todos são teoricamente cristãos, mas na prática fracassam desgraçadamente, porque não se preparam nunca interiormente, nunca chegam a compreender a inutilidade das suas belas teorias que jamais se confirmam por atos. O cristianismo popular não passa hoje de um sonho, de uma fantasia religiosa, para uso externo apenas. Com a decadência religiosa dos últimos séculos, o cristianismo da nossa gente
tornou-se um formalismo, um hábito social, que se sustenta por uma série interminável de interesses materiais e sociais unicamente. Enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra. O que rege a evolução espiritual do homem e do mundo é uma lei da qual ninguém escapa. Procurar reconhecer essa lei e respeitá-la é o caminho reto da regeneração, da purificação, da iluminação e da libertação da paz e da felicidade real. O que é preciso considerar é que a ação dessa lei se manifesta primeiramente dentro do homem, em sua própria alma, e se confirma em todas as suas expressões. O princípio da lei é simples, mas invariável. Cada um colhe o que semeia. Criados à imagem e semelhança de Deus, somos criadores e temos de suportar as nossas próprias criações e o destino gerado por nossos próprios atos. Tudo o que pensamos, falamos e fazemos é uma exteriorização de forças anímicas que, uma vez postas em movimento, produzem fatalmente suas consequências. Assim se estabelece o destino. De forma alguma escaparemos da lei de consequência, que determina a justa retribuição de todos os atos, certos ou errados, justos ou injustos, bons ou maus. Importa compreender que teremos de suportar a reação da própria força que empregamos. Essa é a lei. As condições da nossa alma dependem inteiramente do emprego que fizemos das forças espirituais que dinamizamos e movimentamos através dos pensamentos, das palavras e das ações. Somos responsáveis pelos elementos psíquicos que criamos em nosso interior e exteriorizamos pelas nossas palavras e pelos nossos atos. Nossos estados mentais e emocionais se materializam desta forma, e são eles que determinam as condições interiores e exteriores em que vivemos. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Por escribas, quer o Evangelho indicar a classe dos intelectuais materialistas, dos que estudam muito, dos que forjam ideias e as exploram, mas que nunca chegam ao conhecimento da verdade. São os sofistas, os argumentadores, os inventores de filosofias e de planos salvadores que, em realidade, nunca salvam a ninguém. São os sábios deste mundo, que interpretam tudo ao sabor das suas influências de cada época, que servem-se de tudo para conquistar fama e dinheiro, exploram as ideias como o negociante explora as suas mercadorias, caracterizam-se pela vaidade e pela inveja. Fariseus são os que se esforçam em parecer religiosos, apegam-se ao formalismo mais exagerado, são intransigentes conservadores, consideram a religião uma necessidade social que deve ser sustentada a todo custo, porque garante os seus próprios interesses mesquinhos. São os que exploram a religião e fazem dela seu negócio. A característica dessa classe é a hipocrisia. As justiças de ambas dessas classes, tanto dos escribas como dos fariseus, é personalista, interesseira, falsa e materialista. Tanto no campo das ideias como no campo religioso, defendem unicamente o seu interesse mesquinho e ocasional, fugindo sempre da verdade, que temem e procuram encobrir e disfarçar a todo custo. O domínio interior representado pelo reino dos céus exige um conceito mais alto de justiça. A justiça não se altera, não se torce, nem se ajeita aos interesses egoístas e mesquinhos. A lei divina que rege o destino humano é absolutamente justa, e sua ação dentro do homem é invariável. O que é injusto está condenado em si mesmo, porque não pode ser apoiado pela lei superior, e aquilo que não recebe o seu apoio cai no domínio das forças inferiores de repulsão que a arruinam. Não há nenhuma garantia naquilo que é injusto, seja qual for o campo de ação. Todo aquele que se ira contra o seu irmão estará sujeito a julgamento.
Toda emoção violenta, a ira, a cólera, chegue ou não a se manifestar-se em atos, são exaltações de energias inferiores da alma humana que sempre produzem seus efeitos danosos ao próprio indivíduo. Cada vez que nos deixamos arrebatar por uma exaltação dessa espécie, podemos chegar a um ato de violência e selvageria. Mesmo que dominemos a tempo e recalquemos essa exaltação, guardamos em nosso subconsciente esse germe de violência e de ódio que procurará desenvolver em nosso interior como um elemento de perturbação, de desordem e destruição e que procura sempre um meio de exteriorizar-se. O ódio declarado em qualquer das suas expressões, de ira, de cólera, de inveja e de medo, transforma-se em complexo dos mais perigosos, cria estados de alma de tal forma perturbadores que podem levar ao desequilíbrio psíquico e à loucura. Se estiveres, pois, apresentando a tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e depois vem apresentar a tua oferta. Se cometemos uma falta contra alguém, e temos consciência disso, se nas nossas práticas espirituais essa lembrança persiste, é de extrema conveniência que procuremos reconciliar-nos antes com o nosso irmão ofendido, ou se tornarão inúteis e prejudiciais todas as práticas realizadas nesse estado de alma. Com o ódio no coração não se ora a Deus, não se movimentam forças espirituais, e todo o esforço feito só pode acionar forças da natureza inferior, que aumentam o mal e acabam por arruinar. Eu, porém, vos digo que todo aquele que põe seus olhos em uma mulher para cobiçar, já no seu coração adulterou com ela. Dessa terrível afirmação dos evangelhos pode-se tirar as mais extraordinárias conclusões que convém examinar atentamente. A questão sexual não se prende apenas aos atos físicos, mas especialmente aos estados psíquicos e anímicos. O desejo sexual recalcado é um elemento psíquico dos mais perigosos. Aos atos físicos há sempre um limite, mas os desejos sexuais ocultos e recalcados não. Podem desenvolver-se desmedidamente e causar as mais estranhas perturbações e aberrações psíquicas e mentais. Cobiçar uma mulher que não se tem direito de possuir e persistir nesse desejo é criar em si mesmo um estado de ligação psíquica com essa mulher. É viver num estado de permanente alteração e desordem anímica, capaz de produzir as mais terríveis consequências. A cobiça é um estado de alma que começa por perturbar completamente o próprio indivíduo e acaba por exteriorizar-se e projetar-se sobre o alvo cobiçado como elemento psíquico extremamente perigoso. Quando se chega a esse extremo, entra-se em cheio na magia negra. Em geral, não se faz a menor ideia da extensão dos males causados unicamente pelos desregramentos psíquicos derivados de cobiças e desejos sexuais recalcados. A maioria, talvez, das desordens nervosas, perturbações psíquicas, descontroles emocionais, aberrações e desordens mentais tem como fundo os desejos sexuais recalcados, que naturalmente procura-se sempre encobrir e disfarçar. Acresce mencionar a extrema facilidade com que esse sentimento e desejo de amor sexual se transforma em ódio, quando não alcança nenhuma satisfação, e então geram-se no interior da alma humana condições ainda mais desgraçadas, cujas consequências serão desastrosas. Eu, porém, vos digo que absolutamente não jureis. Jura-se pelo passado para confirmar algo ou para o futuro, assumindo um compromisso. Jurar pelo passado é supérfluo e inútil, porque o juramento não afetará em nada a verdade dos fatos registrados na memória da natureza. Todo juramento dessa espécie leva em si o germe da dúvida, e muitas vezes não passa de capa para a mentira. A verdade não precisa de juramentos para ser verdade. Juramos quase sempre para agradar aos outros, não por amor à verdade. Se o que juramos não é verdade, e disso temos consciência,
Então entramos em cheio na fraude, no engano, na mentira ou na calúnia, e seremos moral e espiritualmente responsáveis por todas as consequências da mentira que fizemos aceitar como verdade. Uma afirmação mentirosa não tem onde se apoiar espiritualmente e inicia imediatamente a sua autodestruição e destrói no seu Criador a potência moral. Jurar pelo futuro é assumir um compromisso de sérias consequências, porque o elemento psíquico criado pelo juramento exigirá o cumprimento do ato prometido e, se não for atendido, constituirá um elemento de constante perturbação da consciência, que não dará mais sossego ao seu Criador. Quanto mais o indivíduo for sensível e consciente, mais perturbador e perigoso será o efeito desse elemento criado pelo juramento, que não cessará a sua atividade enquanto não for realizado ou transformado em ato. Nunca sabemos exatamente o que o futuro, o destino, nos reserva. Por isso é imprudente e perigoso assumir compromissos formais, ou jurar que faremos isso ou aquilo, que talvez não possamos mais tarde cumprir. O elemento psíquico criado agirá cegamente e exigirá o seu cumprimento com um impulso constante e forçado, que terá de ser atendido, ou se transformará numa fonte permanente de perturbações internas, de desassossego, de alterações e desordens de toda a espécie. Não resistais ao homem mau. Resistir ao mal é provocar luta, antagonismo e ódio. Resistir é provocar a violência, e a violência gera fatalmente um mal maior. Ninguém sofre, nem sofrerá nunca, senão aquilo que o seu destino e a sua necessidade espiritual determinam. O homem mau não passa de um instrumento do destino, que nos faz resgatar as nossas dívidas espirituais, e a nossa resistência só demonstra que não queremos aceitar as decisões do destino e nos revoltamos contra a justiça de Deus. O verdadeiro cristão sabe que tudo o que lhe acontece é justo, é bom e necessário. Aceita o mal que, porventura, lhe bata à porta com absoluta confiança e não foge dele nem o teme. O que importa é que se aprenda a não odiar o homem mau que nos faz sofrer. Essa é a questão principal. Aceitamos o mal ou sofrimento que nos causarem como uma provação e um exercício de virtude e de paciência, porque, na verdade, o são. Revoltar-se diante da provação e resistir ao mal é perpetuá-lo, é fracassar perante a consciência e o destino, é forjar maiores males futuros. Amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Para despertar a consciência superior e ligar-se ao seu próprio ego e Criador, só há um meio: amar a todos e a tudo. Se excluímos os nossos inimigos, ainda não aprendemos a amar completamente. Não sabemos estabilizar a nossa alma no mais alto sentimento e estaremos sempre sujeitos a uma queda fatal. Os nossos inimigos são, sem o saberem, os nossos provadores, os confirmadores das nossas condições espirituais, os nossos treinadores. E, embora isso pareça um paradoxo, são os nossos verdadeiros amigos espirituais. A quem consideramos amigos? Aos que aceitam e toleram tais como somos? Aos que por interesse ou conveniência procuram a nossa companhia? Aos que por compromissos e obrigações continuam ao nosso lado? Os que esperam os nossos favores e por isso nos agradam? Os que esperam nossa companhia nos vícios e extravagância? Os que ocultam e disfarçam os nossos defeitos e fraquezas? Os que apoiam em nós porque procuram proteção e auxílio? Os que nos louvam e exaltam a nossa vaidade e o nosso amor próprio? Os que favorecem os nossos interesses e pretensões? A esses consideramos amigos, mas são esses exatamente que dificultam, perturbam o nosso desenvolvimento espiritual, que impedem os nossos passos no caminho superior, que exaltam e alimentam as nossas fraquezas, que sustentam e estimulam os nossos pontos fracos, que nos impedem de ver a realidade, que nos afastam das intenções mais sérias, que não se admitem e se apõem a que mudemos de vida.
que estão prontos a criticar e condenar se tentamos ser diferentes daquilo que eles desejam e esperam que sejamos. Em geral, cada amizade é um compromisso que prende o indivíduo a determinadas condições, das quais é muito difícil desligar-se. Por isso disse Eliphas Levi, uma cadeia de flores é mais difícil de romper-se do que uma cadeia de ferro. Disse São Tiago em sua carta incluída nos Evangelhos: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Procurar a amizade do mundo, pretender agradar a todos, é submeter-se à mentalidade egoísta e interesseira que governa o mundo. É fatalmente indispor-se contra todos os princípios superiores. É comprometer-se espiritualmente. Se nos deixamos absorver pela amizade do mundo, teremos de abandonar os nossos ideais superiores. Entretanto, precisamos procurar e cultivar amizades, escolhendo com atenção e discernimento os nossos amigos entre aqueles que demonstram as melhores qualidades e a melhor conduta. A melhor amizade é aquela que é franca, sincera e desinteressada, que exalta em nós as melhores qualidades, que nos encoraja, nos anima e aumenta o nosso valor. As boas amizades são raras neste mundo. É muito difícil encontrar-se um amigo. Só aqueles que despertaram em si o amor e o altruísmo, os que vivem pelo espírito de fraternidade, podem ser realmente amigos. O que é preciso considerar seriamente é que devemos amar a todos, sem distinção, seja ou não amigos, até mesmo aqueles que deixam de ser nossos amigos, que se declaram inimigos. Não podemos exigir de ninguém que seja nosso amigo, que nos ofereça amizade, que concorde conosco. Nosso dever é oferecer nossa amizade, é amar sem exigir retribuição. Se amamos só o que nos amam, que vantagem temos? Que superioridade demonstramos? Todos fazem isso, até os maus e pecadores. O verdadeiro amor não espera nunca retribuição, não exige pagamento, não se impõe, nem se restringe. Vê-se, pois, que só provamos que aprendemos a amar realmente quando amamos também os nossos inimigos, aqueles que não nos amam e talvez nos odeiam. Só o amor pode vencer o ódio. Só podemos nos proteger e evitar qualquer má influência daqueles que nos odeiam amando. Esse é o segredo. Amar os nossos inimigos e aqueles que nos odeiam é a única forma de podermos evitar a sua influência psíquica, e isso é extremamente importante. Consideremos seriamente que é perigosa a influência psíquica do ódio. As correntes e emanações psíquicas do ódio não poderão nunca penetrar a couraça de proteção que se forma na aura daquele que ama. As vibrações superiores do amor isolam completamente o indivíduo de todas as vibrações inferiores. Contra as correntes inferiores do ódio, só há uma proteção segura: o amor.